Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente está tendo algumas atividades virtuais e vamos dar continuidade às nossas atividades, aos nossos estudos no Excel. Na aula de hoje vamos ver como funciona a fórmula SI, a fórmula Conte-SI e vamos manipular um pouquinho dos gráficos. Vocês já sabem como fazer isso daí? Se não, vamos aprender agora. Acessem a sala virtual da nossa disciplina e na pasta de arquivos baixem essa planilha que está com o nome de aula 17. Vamos começar com a fórmula SI. Essa fórmula dá uma possibilidade um pouco diferente do que a gente viu, do que a gente trabalhou até agora no Excel. Até o momento a gente só trabalhou com fórmulas matemáticas. Até mesmo a manipulação das datas, elas trazem um retorno matemático. Não traz uma comparação, não me dá uma resposta. Por exemplo, se eu vou calcular uma média, o aluno tira menos que 7, menos que 5, ele não me dá uma resolução, não me diz se o aluno passou, se o aluno reprovou. Ele não faz esse tipo de coisa, não dá uma classificação a partir de um valor. E a fórmula SI faz exatamente isso. Essa é uma das possibilidades. Logicamente, os problemas que a gente encontra na vida real não são somente de dizer que a nota é maior que 7 ou menor que 7, mas a gente pode resolver qualquer tipo de problema de comparação de um dado valor, onde a gente quer dar uma classificação, se esse valor for igual a uma determinada célula, se esse valor for maior ou igual a 100, se o dólar ultrapassa o valor de R$4, tomar um custo diferente de ação dentro da planilha. Então, vamos ver como é a sintaxe dessa fórmula. Toda fórmula no Excel começa com a igualdade. Então, a gente vai digitar o igual, escrever SI e vai abrir o parênteses. Vamos precisar de 3 argumentos para essa fórmula. O primeiro deles é a condição, o que a gente vai avaliar. Então a gente vai poder utilizar nessa condição células que contêm valores. Por exemplo, na coluna da média vai ter um valor. Suponha que a média esteja na célula B7. Então a gente botaria, se quiséssemos saber, né, se o aluno tirou uma nota maior que 7 ou menor que 7. B7 maior ou igual a 7. É uma condição. Então, essa condição vai lá na célula B7 verificar o valor que está lá. Se por um acaso aquele valor foi maior ou igual a 7, ele vai fazer essa fórmula e vai retornar o que está nesse segundo ponto aqui do argumento dessa fórmula. Ele vai retornar o que você colocar aqui. Pode ser uma frase, entre aspas, passou, muito bem, ótimo. Pode ser uma fórmula, pode ser qualquer coisa aqui. Em geral, para a gente começar, vamos retornar algumas frases, alguns conceitos. Agora, se quando a gente for avaliar a célula que tem o valor da média, ela tiver um valor menor do que 7, a condição vai ser falsa. Ou seja, o valor que está lá é abaixo de 7. 6,9999, desde que não seja 7. Então, se essa situação acontecer, essa fórmula vai retornar o que está nesse terceiro ponto do argumento, o falso. Vamos ver um exemplo? Olha essa planilha aí com os alunos Barbara Gordon, Barry Allen, Billy Batson, Bruce Bennett. Eles fizeram 3 provas durante o semestre e obtiveram uma média. Então a gente quer saber quais foram os alunos que passaram ou que reprovaram ali na coluna de situação 1. Isso sem precisar digitar manualmente, né, pessoal? Porque no olhômetro você pode dizer, eu digito aqui e sai rapidamente, mas se você tiver
numa planilha com 50 nomes, 100 nomes, esse trabalho manual vai ficando cada vez mais trabalhoso. Então, o que é que a gente tem que digitar ali naquela célula que está marcada em vermelho? Nesse passou. Olha a barra de fórmula dela aqui. Igual se o valor que está em E4 for maior ou igual que 7. Quem é E4? 1, 2, 3, 4. E4 é a célula da média. Então, se essa média foi maior ou igual que 7, se isso for verdadeiro, vai ser retornado para esta célula o conteúdo aqui do segundo argumento, do verdadeiro, passou. Agora, se E4 tiver um valor que não satisfaz essa condição, será retornado o terceiro argumento. Vai ser retornado a condição falsa, ou seja, este ponto aqui, o reprovou. Onde é que isso está acontecendo na nossa coluna de situação? Aqui na linha 6, o aluno Billy Batson tirou notas baixas, ficou com a média 3,67 e aí ele reprovou. Ou seja, 3,67 não é maior ou igual que 7, ele é menor, deixa isso falso. Se isso é falso, o retorno vai ser o terceiro argumento da fórmula. Lembrando, o primeiro argumento é a condição, o segundo argumento é a verdade, se a condição for verdadeira, e o terceiro argumento é no caso da condição ser falsa. Ok, professor, entendi como faz para separar dois valores, passou, reprovou, mas e se eu tivesse mais de uma condição, se eu tivesse 3, se eu quisesse que mostrasse passou, reprovou, final, será que a fórmula do se pode ser modificada para atender essa necessidade? Vamos ver? Sim, é possível utilizar a fórmula do se modificando ela um pouquinho para que trate 3 situações. Só vamos precisar ter um pequeno cuidado, que é a ordem que a gente vai tratar. Eu não posso tratar de ordem aleatória. Eu tenho 3 situações: passou, reprovou e final. Eu tenho que tratar ou em ordem crescente, com essa ordem, menor que 5, depois menor que 7, e aí o terceiro ponto é no caso de não ser nem menor que 5 nem menor que 7. Se não é nem menor que 5 e nem menor que 7, ele é maior do que 7, que é o que trata o conceito maior, que é o de passou. Da mesma forma, a gente pode fazer invertido. A gente pode tratar essa situação em ordem decrescente. Tratar primeiro quem passou, depois os que vão para a final e depois os que reprovaram. Como é que seria isso? É simples. A gente vai botar se o valor for maior que 7, passou. Aí eu saio da fórmula do se. Se não for maior que 7, aí ele vai entrar numa segunda condição. É maior que 5? Note que eu já tratei quem era maior que 7. Então agora eu vou perguntar: tem alguém nesse espaço entre 7 e 5? Se tiver, ele vai encontrar e vai sair da fórmula. Se não, a gente já sabe que ele vai atender a gama de valores restantes, abaixo de 5. Como é que a gente faria então a fórmula, a implementação disso daí? Atente agora que a coluna de situação 1 vai tratar 3 valores. Então a gente vai começar aqui, ó, em ordem crescente ou decrescente. Professor, deixa eu ver. Aqui tem um E4, trata primeiro 7, passou, se não, final, reprovou. Passou, final, reprovou. Acho que é decrescente. Muito bem, achou certo. Vamos ver como monta isso? Primeiro você vai formatar um se mais externo. Lembre que tem 3 argumentos da fórmula: a condição, primeiro argumento, o valor verdade,
segundo argumento. E o valor falso, o retorno falso, que é o terceiro argumento. Então, um se mais externo vai fazer assim, ó. E4 maior ou igual que 7, passou. Até aqui, tranquilo. Mas se isso aqui não for verdade, a gente vai criar outra fórmula do se dentro do false, aqui, ó, dentro do terceiro argumento. Atenta que a gente não usou a igualdade. Atente que a gente não digitou a igualdade aqui, ó. O igual só aparece no início da fórmula. Tá vendo aqui, ó? A gente fez outro se. Se o E4 for maior ou igual que 5, final. Mas, professor, não tem perigo de eu digitar um 8 e o 8 parar aqui? Não. 8 não é maior ou igual que 7? Vai cair no verdadeiro. Ele entra no funil do retorno, sai da fórmula. 7. 7 é maior ou igual que 7? É, cai aqui, ó, não passou. Agora, se for 6, o que é que vai acontecer se for 6? 6 é maior ou igual que 7? Não, 6 é menor que 7. Então, ele vai cair nesse falso aqui, ó. Aí ele vai perguntar de novo, ó. O E4 supõe aqui que tem um 6, né? 6 é maior ou igual que 5? Sim, verdadeiro. 6 é maior que 5. E o que vai acontecer? Vai ser retornado o campo verdade, final, sair da fórmula. Agora, se for um 4, por exemplo, vamos de novo. E4 supõe que tem um valor 4. 4 é maior ou igual que 7? Não é maior ou igual que 7. Então, ele vai cair no segundo argumento. Ele cai aqui. O valor 4 é maior ou igual que 5? Não, 4 é menor do que 5. Então, ele não vai retornar esse verdadeiro. Ele vai retornar o segundo campo, que é reprovou. Sendo assim, a gente concatenou aqui dois se's. Um primeiro se, que vocês observam mais externo. Observa que tem aqui um parênteses a mais, tá? Porque esse primeiro parênteses é referente a esse se. E esse parêntese mais interno é referente a esse segundo se. Quais são os erros mais comuns que a gente observa que o aluno comete na hora da digitação dessa forma? O primeiro é não separar os argumentos por ponto e vírgula. É comum o aluno digitar vírgula, digitar ponto. É bem comum. Então, atenta se você está separando por ponto e vírgula esses argumentos aqui. Outro erro muito comum que acontece são essas aspas. Às vezes o aluno esquece de botar aspas ou de abertura ou de fechamento. Lembre-se, as aspas envolvem o texto. As vírgulas separam os argumentos. Outro erro, esse erro aí é o erro ninja, viu? A gente não consegue encontrar no olhômetro, consegue só quando a gente está com o cursor passando pela fórmula. Ao invés de digitar aspas duplas, o aluno digitou duas aspas simples, que visualmente parecem uma aspas dupla, mas quando a gente passa com o cursor, a gente vê que são 2 caracteres. Tome cuidado, porque se não colocar corretamente, a fórmula não vai funcionar. A segunda fórmula que a gente vai ver hoje é a fórmula do conte-se, conte.se. Essa fórmula a gente vai passar um intervalo para ela e ela vai avaliar se você, naquele intervalo, tem um valor que ele está procurando. Por exemplo, eu quero saber na minha planilha de notas quantos alunos passaram. Então ele vai, naquele intervalo onde está a situação, ele pode contar quem está escrito lá naquela coluna com a situação, com o nome passou. Ele pode avaliar a cada célula do intervalo, perguntando se lá tem um valor que ele está procurando, se é igual a passou, por exemplo. Ele avalia também se tem valores maiores que 7. Ele faz uma contagem, célula a célula, no intervalo que você passar. Vamos ver como é isso na prática? A sintaxe é mais simples que a fórmula se. A sintaxe a gente passa primeiro o intervalo, que a gente quer buscar o valor,
e em seguida a condição sempre entre aspas. Então a sintaxe da fórmula é igual, nunca esqueça desse igual, ponto se, não esqueça do ponto também, abre parênteses, passa o intervalo, ponto e vírgula, separei agora, vou passar a condição que eu quero procurar se existe nesse intervalo, e em cada célula, se essa condição for satisfeita, ele vai ir contando. Então, como é que é um exemplo disso aí? Conte ponto se, no intervalo de células de A1 até A10, quantas células possui o valor escrito passou. E aí ele vai me retornar um número, no caso de 0 a 10, né? Porque eu passei 10 células de intervalo. As 10 podem ter o passou, como também nenhuma pode ter o valor passou. Posso passar também essa condição. Quantos tiraram maior que 9 no intervalo de E4 até E20? Na planilha que vocês vão baixar no ambiente virtual, depois de vocês encontrarem quem passou, quem reprovou e quem foi para a final, a gente precisa retornar um valor estatístico, ou seja, quantos por cento da turma passou, quantos por cento foi para a final, quantos por cento reprovou. E a gente consegue resolver isso daí usando a fórmula do conte-se. Na planilha de exercício que eu passei para vocês, depois de encontrar quem passou, quem reprovou e quem foi para a final, eu quero que vocês me tragam essa porcentagem. Quantos por cento da turma passou, quantos por cento reprovou? Então a primeira coisa é saber quantos alunos tem na turma, 15. Aí ok, beleza. Desses 15, quantos foram aprovados sem fazer final? 7. 7 é quase metade, né? Então, 47%. Professor, como é que o senhor chegou aqui nesses 47%? Vou mostrar na planilha como fazer isso. Aqui está a planilha de atividades que eu deixei para vocês no ambiente virtual. E vocês vão observar que só vai precisar inserir a fórmula do conte-se na célula L4 para gerar a porcentagem aqui equivalente. A fórmula para encontrar essa porcentagem é bem simples. Eu dividi 7 por 15. Então, foi o conteúdo da célula L4 por L3. Se aqui fosse 15, os 15 tivesse passado, 100% da turma. 15 dividido por 15 dá 1. Então, eu coloco o formato dessa célula aqui como sendo porcentagem, e ele vai, entre valores de 0 a 1, retornar de 0 a 100%. Mas aqui não é para botar 7, 8, 9 não, tá? É para botar o conte-se para encontrar o valor correto. Professor, tem um detalhezinho agora que eu observei, que tem um cifrãozinho, né? Você botou, de fato, L4 dividido por L3, mas o L3 ali tem um cifrão, né? Por quê? Porque na hora de arrastar a célula, as células vão andando, né? Então, quando eu arrastasse essa célula aqui para baixo, se eu não tivesse um L3, ele iria andando para L5, L4, L6, L5, e aí eu não ia estar mais tendo o 15, essa célula aqui, ó, L4, como fixa. Como eu quero que a célula seja fixa na hora de arrastar a fórmula, o segredo é você botar um cifrão antes do L para fixar a coluna e um cifrão antes do 3 para fixar a linha. Aí você pode usar a setinha aqui para arrastar sem que o valor dessa célula seja alterado. E agora, para finalizar a última parte da aula, a gente vai inserir os gráficos. Para trabalhar com gráfico, é bem simples. Você vai na aba Inserir, vai localizar o botãozinho dos gráficos e vai pressionar ele. Mas calma, não aperte ele agora não. Primeiro você vai precisar selecionar os valores que você quer mostrar em formato de gráfico. Olha como essa planilha está com esse trechinho aqui selecionado. Primeiro você seleciona e depois você aperta no botão do gráfico. Você precisa escolher o design do gráfico. Você quer que ele seja um gráfico de pizza, de colunas, né? Existe uma recomendação que se a gente tem até 8 valores, né? Uma pizza é dividida em 8 pedaços, né? Se forem até 8 valores diferentes para fazer uma representação,
o gráfico de pizza é suficiente. Aqui só tem 3, né? Passou, reprovou e final. Então, vai ficar tranquilo para visualizar no gráfico de pizza. Agora, se tiver mais de 8 situações, vai ficar um pouco complicado de visualizar. Então, é só você escolher aqui o formato do gráfico, o design dele, e clicar em OK. Ele vai montar o gráficozinho para você. Vocês podem escolher o formato que mais agradar para poder preencher a planilha. Na nossa atividade, pede um gráfico em pizza e em coluna. Agora é com vocês. Vocês vão ter que inserir as fórmulas que a gente veio estudando até agora na nossa planilha de alunos para poder encontrar o valor da média, se passou ou não passou na situação 1, aí na situação 2, passou, não passou, final. Dê uma olhada lá que a planilha está explicando como vocês vão fazer essa atividade. Tranquilo, pessoal? Vou ficando por aqui. Façam os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar lá no virtual. Eu criei um fórum só para postar as dúvidas. Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, não esquece de apertar no joinha aí embaixo e de se inscrever no canal do professor.